Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre o sistema respiratório. Entre todas as funções vitais que o nosso organismo realiza, a do sistema respiratório é sempre a mais citada devido à questão óbvia, respirar. Se não respirarmos, não vivemos. Mas essa afirmação, apesar de verdadeira, é simplista demais. Então, qual será a real necessidade de respirarmos? Precisamos respirar, pessoal, pela necessidade da produção de energia pelas células e também para remover o gás carbônico da circulação. E qual é a organela em que ocorre a respiração celular? Vocês se lembram? A respiração celular ocorre na mitocôndria. A respiração ocorre em 3 processos básicos: a ventilação pulmonar, a respiração externa e a respiração interna. A ventilação pulmonar é o processo de troca gasosa entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. Esse processo envolve a inspiração e a expiração. Falaremos sobre eles mais para frente. A respiração externa é o movimento de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e os capilares dos pulmões para converter o sangue venoso em sangue arterial. E a respiração interna é o movimento do oxigênio e do gás carbônico entre os capilares e as células dos tecidos. O objetivo é a produção da energia necessária para as atividades celulares. A respiração celular é representada pela seguinte equação química: molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio, dando como resultado 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água e mais a energia necessária para os processos celulares. Quando o oxigênio entra em contato com a hemoglobina das hemácias, é formado um composto chamado de oxihemoglobina. Quando o gás carbônico, o CO2, entra em contato com a hemoglobina das hemácias, temos a carbohemoglobina. Agora preste atenção. No caso de nós inspirarmos o monóxido de carbono, que é o CO, forma-se um composto estável, chamado de carboxihemoglobina, que impede o transporte do oxigênio e pode causar a morte por asfixia. Nós falamos sobre isso na aula sobre o sistema cardiovascular. O monóxido de carbono é um gás altamente poluente proveniente da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo. Bom, e quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Nós falaremos de cada um deles de acordo com a ordem mesmo, tá? Então a gente vai assim na sequência, começando pelo nariz, que ele é formado na parte externa de cartilagem de pele, e na porção interna ele é revestida por mucosa. A entrada de ar, que ocorre pelas narinas, permite que o ar então seja aquecido, umedecido e filtrado. Então nós temos muitos vasos sanguíneos capilares que permitem que esse ar seja aquecido. Nós temos os pelos que auxiliam nesse processo de filtração, evitando aí que algumas partículas de pó e de impurezas e micro-organismos consigam entrar. E além disso, o que vai deixar esse ar umedecido é a presença de muco, a famosa melequinha, catarro, que vai ser capaz então de segurar também essas partículas, as possíveis impurezas para entrar no nariz. Bom, dando sequência, a gente vai para a faringe. A faringe é um canal que serve tanto para o sistema digestório como para o sistema respiratório. Então ela é uma parte que compõe os dois sistemas, tá? Preste atenção que vai ter uma perguntinha na tarefa sobre isso. Aliás, mais de uma. Pela faringe passam então os alimentos e o ar. A porção nasal da faringe também se comunica com a orelha, trocando pequenas quantidades de ar com as tubas auditivas para igualar a pressão do ar entre a orelha e a faringe. Bom, vamos falar agora sobre a laringe, que é um tubo sustentado por cartilagem. Está situado na parte superior do pescoço e é uma continuação então da faringe. Na faringe a gente vai ter o conhecido como o pomo de Adão, que é aquela saliência que aparece no pescoço, faz parte de uma das peças cartilaginosas da laringe. Ela é maior nos homens devido à influência dos hormônios sexuais,
né, liberados na época da puberdade. Agora, a entrada da laringe chama-se glote. Acima dela existe uma cartilagem em forma de lingueta chamada de epiglote, que funciona como uma válvula. Quando nós comemos, ela se fecha, impedindo que os alimentos entrem nas vias respiratórias. O epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, as famosas cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. O tom da voz é controlado pela tensão dessas pregas. Vamos falar agora sobre a traqueia. A traqueia é um órgão tubular que vem em sequência da laringe, né, e que vai em direção aos pulmões. Ela se divide em 2 brônquios na entrada para os pulmões, o direito e o esquerdo. Ela é formada por anéis de cartilagem e é revestida internamente por uma mucosa coberta de cílios. As células dessa mucosa produzem o muco, que, assim como a mucosa nasal, servem de proteção à entrada de pó e outras impurezas. Os cílios da traqueia vão movendo o muco e as partículas aprisionadas para cima, em direção à faringe para serem expelidos. Normalmente, vem uma tocinha aí nesse momento e manda para fora. Chegamos agora nos brônquios. A traqueia, como vimos anteriormente, é um tubo que se divide em brônquio direito, que leva o ar para o pulmão direito, e em brônquio esquerdo, que leva o ar para o pulmão esquerdo. O brônquio direito, por sua vez, se divide em 3, formando brônquios menores, chamados de brônquios lobares. E o brônquio esquerdo se divide em 2. O pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2. Isso ocorre porque o coração está situado entre os pulmões e voltado para o lado esquerdo. Os brônquios lobares continuam a ramificar-se em tubos cada vez menores, chamados de bronquíolos. Agora vamos falar dos pulmões, que são 2 órgãos localizados na caixa torácica e revestidos por uma membrana serosa, chamada de pleura. O pulmão direito é mais espesso e largo, formado por 3 lobos. O esquerdo é formado por apenas 2. Entre eles está situado o coração, né, que ocupa um espaço chamado de mediastino. Os pulmões se apoiam no músculo diafragma, que junto com os músculos intercostais é responsável pelos movimentos respiratórios. A entrada e a saída do ar dependem da diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo. Ela é determinada pela contração e pelo relaxamento dos músculos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios ramificam-se a partir dos brônquios e se subdivide-se em várias vezes, formando estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. E é na parede dessas estruturas, né, dos alvéolos pulmonares, onde ocorrerá a hematose, ou seja, a troca de gás carbônico por oxigênio. Estima-se que os pulmões contenham aproximadamente 300 milhões de alvéolos pulmonares, fornecendo uma superfície de 70 metros quadrados para a troca gasosa. Pessoal, vamos falar agora sobre a asma, que é uma doença pulmonar caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas, que causa um estreitamento e uma dificuldade para respirar. Esse estreitamento ele é reversível e pode ocorrer em decorrência da exposição a diferentes fatores, como alterações no clima, contato com poeira ou pólen, pelos de animais, fumaça, entre outros. A obstrução da passagem de ar pode ser revertida espontaneamente ou com o uso de medicamentos. Agora vamos falar sobre a bronquite. Já ouviram falar? Alguém de vocês já teve? Bom, a bronquite consiste na inflamação dos brônquios. O paciente costuma ter tosses persistentes acompanhadas de secreção, né? Aquele famoso catarrhinho. Essa doença pode ser aguda ou crônica. A duração e o agravamento das crises é o que diferencia uma da outra. A bronquite aguda está relacionada à inalação de substâncias tóxicas, irritantes ou de reações alérgicas. É geralmente rápida e a cura acontece por completo após a recuperação pulmonar do indivíduo. Pode manifestar-se após um resfriado ou gripe, momento em que os pulmões já se apresentam irritados e a imunidade está baixa. A bronquite crônica, também conhecida por doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, caracteriza-se quando o portador tem tosse com muco por pelo menos 3 meses ao ano.
por 2 anos consecutivos. É consequência da alteração da mucosa dos brônquios em razão da exposição prolongada aos agentes irritantes. Vamos entender melhor aquele processo sobre a inspiração e a expiração. Ou seja, a inspiração ela é a entrada do ar, né? A gente inspira o ar, e a expiração ela é a saída do ar, ok? Então vejam, a entrada e a saída do ar dependem de uma diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo. Nós já falamos sobre isso. Na inspiração, ou seja, na entrada do ar, os músculos eles se contraem e o volume dos pulmões aumenta e a pressão interna diminui. Já na expiração, ou seja, na saída do ar, os músculos relaxam, o volume dos pulmões diminui e a pressão interna aumenta, logo o ar sai. Vamos observar a imagem ao lado e tentar explicar por que será que quando estamos imersos na água, conseguimos respirar por um tubo curto, como um snorkel. Mas não é possível respirarmos por meio de um tubo longo. Por que será que isso acontece? Pessoal, à medida que nós afundamos, a pressão da água sobre o nosso corpo aumenta, impossibilitando assim os movimentos respiratórios, né? Aqueles movimentos dos músculos envolvidos na respiração. E por consequência, como esses músculos não conseguem se movimentar, a gente não consegue inspirar, ou seja, não conseguimos que o ar entre, ok? Vamos falar um pouco sobre as principais doenças relacionadas aos pulmões. O primeiro deles, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais comuns. Podem ser de 2 tipos diferentes, o de pequenas células e o de não pequenas células, que é o mais frequente. O principal fator de risco para o câncer de pulmão é o tabagismo, responsável por 90% dos casos. O câncer pulmonar primário é raro em não fumantes. Entre os outros fatores a serem considerados estão a exposição a certos agentes químicos ou a metais pesados, fatores genéticos, história familiar de câncer de pulmão, presença de doença obstrutiva crônica, como uma enfisema pulmonar e até a bronquite. Normalmente, os sintomas surgem quando a doença já está em estágio avançado. Incluem tosse, dores no peito, falta de ar, perda de peso, cansaço e até presença de sangue no catarro. O enfisema pulmonar é uma doença crônica que causa a destruição dos tecidos pulmonares, diminuindo a área de absorção de oxigênio. Essa destruição acontece nos alvéolos pulmonares, onde é feita a hematose, a troca gasosa. Normalmente, o enfisema é causado pelo tabagismo ou por exposição a vapores químicos ou poluentes. A tuberculose é uma doença infecciosa, transmissível e causada por uma bactéria, a bactéria Mycobacterium tuberculosis, popularmente chamada de bacilo de Koch. Em geral, afeta os pulmões e a pleura, lembram-se aquela membrana que reveste o pulmão? Mas também pode ser diagnosticada nos rins, nos ossos, no intestino e até na pele. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões. Pode ocorrer na região dos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações dos brônquios. E ela é provocada basicamente pela penetração de um agente infeccioso ou irritante no espaço desses alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa, não se esqueçam disso. Os agentes podem ser reações alérgicas, podem ser bactérias, vírus ou fungos. Ao contrário do vírus da gripe, que é altamente infectante, os agentes infecciosos da pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente. Os sintomas da pneumonia são febre alta, tosse, dor no peito, confusão mental, alteração da pressão arterial, falta de ar e uma secreção amarelada ou esverdeada, um catarrão amarelo ou verde. Agora vamos entender o caminho do ar na respiração. Observe. O oxigênio contido no ar que respiramos entra em nosso corpo durante a inspiração, quando assim então enchemos de ar os nossos pulmões. O ar ele entra pela boca e pelo nariz, desce pela traqueia, passa para os brônquios que levarão até os alvéolos pulmonares. Pelos alvéolos,
O oxigênio entra na circulação sanguínea, pois neles estão ligados os vasos capilares. Nos mesmos alvéolos em que o oxigênio é captado para ser entregue aos tecidos e órgãos de todo o corpo, também será entregue o gás carbônico, proveniente da respiração celular ou a respiração interna. O gás carbônico é posteriormente encaminhado aos brônquios e até a traqueia para ser eliminado pelas cavidades oral e nasal durante a expiração. Ou seja, o gás carbônico vai ser eliminado pela boca e pelo nariz, né, no processo de saída do ar. Uma coisa importante que a gente tem que observar, eu falei no início que o ar ele pode entrar tanto pela boca quanto pelo nariz. Mas será que pela boca essa entrada de ar é tão eficiente quanto pelo nariz? Pensem aí, por favor. Bom, uma das perguntas da tarefa é justamente sobre isso, essa relação entre a entrada de ar, a boca e o nariz. Qual será que é o mais eficiente e por quê? Tá bom? Pensem um pouquinho. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!